A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma leitura da Bíblia. E hoje nós vamos continuar no livro de Isaías. Vamos ler o capítulo 37, 38, 39 e 40. Vamos lá então? Capítulo 37. O rei pede conselho de Isaías. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Assíria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Os assírios ameaçam outra vez. O oficial assírio soube que o rei da Assíria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe, e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar. E nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis da cidade de Amate, de Arpade, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no seu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram suas terras e queimaram seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. És Deus. A mensagem de Isaías para o rei. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: A cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipestres, de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras, de ter bebido a água deles. Gabou também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados, e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem, sei o que você faz e aonde vai, sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio.
Então Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiveram morrido vão florescer como plantas que firmam suas raízes na terra e dão frutos. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e sua Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Outro filho seu, chamado Esaradom, ficou no lugar dele como rei. Capítulo 38. O rei Ezequias é curado. Por este tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria, e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar se foi o próprio Deus que fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde, a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos ninguém te agradece, ninguém te louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora, e os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Tu me salvaste, ó Senhor, por isso tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo, pois Isaías tinha dito: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: Qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Capítulo 39. Os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu:
Eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. O rei respondeu: Viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isso é, tudo que seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. Capítulo 40. Mensagem de consolo. O Senhor nosso Deus diz: Consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados já foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: Preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: Anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto: Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba a um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará de seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. A grandeza do Deus de Israel. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata escolhe madeira de lei e procura um artista competente, que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, que os armou como uma barraca, para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes, que nenhuma delas deixa de responder. Novas forças para os fracos. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação?
Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Glória a Deus. Fim da nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família poderosamente e até amanhã. Tchau!